Sem praça, Marielle Franco. O governador veta a lei que previa nome de vereadora do Rio em praça do setor comercial sul. Segurança, Ministério da Justiça chama de alarme desnecessário a preocupação do GDF com a presença de presos, como Marcola na Papuda. Canabidiol, a Anvisa reduz burocracia e agora basta uma receita médica para fazer o pedido de remédios à base de um dos componentes da folha da maconha. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e está começando agora o Band Cidade, primeira edição. Vem mais chuva por aí, a semana tem sido de muita água, com temperaturas que não passam dos 24 graus. E o Instituto Nacional de Meteorologia e a Defesa Civil emitiram alertas de chuvas intensas acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de ventos para os próximos dias. Nessas horas, só um guarda-chuva ajuda. E pensando nisso, o metrô começou uma campanha de compartilhamento desse objeto tão essencial em dias assim. Aquele calorão dos últimos dias ficou para trás, dando lugar para o período chuvoso. Com mudanças tão repentinas, muita gente sai sem um guarda-chuva. Costumo deixar ou em casa ou no escritório. Quando eu preciso, não tenho guarda-chuva. Um serviço de compartilhamento de guarda-chuvas pode ser uma alternativa para se proteger dos temporais. E foi o que a Companhia Metropolitana do Distrito Federal resolveu implantar. Agora os usuários vão poder usar as sombrinhas que foram esquecidas nas estações. Eu praticamente todas as vezes que eu saio, eu deixo guarda-chuva onde eu vou, né? E então se tem aqui, você tem a necessidade de pegar, acho que é uma ótima opção. Por ano, cerca de 300 objetos do tipo foram deixados nos trens, a maioria em bom estado. Para ter acesso a um, basta ir até o setor de achados e perdidos das estações. A Jennifer já fez uso de um deles. Achei muito interessante, né? Uma nova ideia aí que eles tiveram pra gente. Achei bem legal. Uma maneira de ajudar, né, as pessoas? Com certeza. E principalmente se o brasileiro tiver educação para saber usar, né? O empréstimo pode ser feito em 3 estações, na Central, que fica na rodoviária do Plano Piloto, Estação Galeria e Shopping. O serviço é de graça, mas o guarda-chuva deve ser devolvido nos mesmos locais. O projeto vai até o dia 21 de março. O governador voltou a criticar a tarifa técnica e as gratuidades do transporte público. Em tom de desabafo, Ibanez reconheceu que o transporte da capital não funciona e que é preciso melhorias urgentes. A solução pode chegar até o fim do ano com uma nova licitação para o setor. Que está ruim, está aí. Eu tenho certeza que está. Quem inventou essa tal de tarifa técnica não fui eu. Eu estudei nessa cidade e eu vim para cá pobre. Eu pagava 30% da minha passagem. Resolveram dar gratuidade para todo mundo. Não fui eu que inventei passe livre para todo mundo. Alguém paga essa conta. Há quantos anos existe esse péssimo sistema de transporte? Ele sempre existiu nessa cidade. E quem fez alguma coisa para isso melhorar? Quantas vezes se cobrou melhorias no metrô? O que se cobrava aqui era greve em cima de greve e aumento para metroviário e todo mundo apoiando. E é bom explicar o que é essa tal de tarifa técnica. Resumindo, é o valor real que deveria ser cobrado pela passagem, levando em consideração os custos do transporte. O usuário paga apenas uma parte desse valor. O governo arca com a diferença e repassa às empresas por meio de subsídios. Vamos conversar sobre esse assunto com o Cláudio Humberto, já está com a gente por aqui. Muito boa tarde, Cláudio. Chegou a hora de discutir, debater esses subsídios? Sem dúvida nenhuma, né? Os subsídios e, sobretudo, a gratuidade, né? E a tarifa técnica. Essa tarifa técnica foi uma invenção da licitação realizada no governo de Agnélio Queiroz, que deu nisso aí que está hoje, né? E o pior é que o governo não apita muito sobre a composição dessa tarifa técnica. É uma cesta de custos, né? Para ver quanto é que custa a sua passagem de fato, que deveria ser cobrada, né, na realidade. A tarifa técnica, graças à ganância das empresas de ônibus, está hoje, minha gente, em mais de R$ 9,50. Ou seja, na cabeça desses tarados das empresas de ônibus, se fosse uma questão de uma tarifa justa, eles deveriam cobrar R$ 9,50 para levar você dali para acolá, né, aqui no Distrito Federal. Ainda bem que tem uma situação que minora, digamos assim, o sofrimento da população, que é a obrigatoriedade do GDF de pagar a diferença.
Agora, dessa tarifa técnica fazem parte, inclusive, o custo das gratuidades. A gratuidade, por exemplo, pelo transporte de alunos, de acordo com a lei, aquela lei que deu essa gratuidade. Há diversas outras pessoas, idosos, portadores de deficiência, etc. E há também, aí começou a farra, né? Começaram na Câmara Legislativa a atribuir gratuidade a policiais militares, policiais civis, enfim, a categorias profissionais, e isso, eles podem não pagar pelo preço da passagem, mas quem paga a passagem de fato, que é o trabalhador, sobretudo o trabalhador do setor privado, esses é que são penalizados com os aumentos das passagens. E nós todos acabamos penalizados também, porque, afinal de contas, essa brincadeira nos custa, a nós que pagamos impostos, mais de 700 milhões de reais por ano. Isso tem que acabar, essa lógica tem que acabar. E, sobretudo, tirar das mãos das empresas a definição da composição dessa tarifa técnica. Porque cá para nós, comprar um ônibus, encher de gente e transportar de um lugar para o outro, é só você fazer as contas, né? Se você juntar o investimento com a compra do ônibus, o pagamento dos salários, o gasto com combustível e manutenção, de fato, com ônibus lotados como eles andam aqui no Distrito Federal, R$ 9,50. E a definição dessa tarifa técnica deveria ser objeto de denúncia por crime de usura. E o governador Ibanez Rocha vetou a lei da Câmara Legislativa que autorizava a criação da Praça Marielle Franco no setor comercial sul. Segundo o governador, não há interesse público na mudança porque não existe relação entre a vereadora e o Distrito Federal. A tradição é homenagear pessoas que tenham servido diretamente ao DF, concluiu o governador. Em nota, Fábio Félix, o deputado do PSOL que propôs a mudança, disse que mais de 150 locais públicos dos mais diversos países levam hoje o nome de Marielle, que virou símbolo de resistência, e chamou o veto de um triste gesto. Marielle Franco foi morta em 14 de março de 2018, junto com o motorista Anderson Gomes, numa emboscada no Rio de Janeiro. Cláudio Humberto, uma briga aí comprada. Mas foi uma decisão acertada do governador Ibanez Rocha, tanto assim que a emissora de rádio fez uma enquete para saber a opinião dos ouvintes sobre isso e 70% dos ouvintes apoiaram o veto do governador Ibanez Rocha. Porque, afinal de contas, a vereadora teve certamente seus méritos, é vítima de um crime horroroso que precisa ser punido com veemência, mas, como disse o governador, ela não tem ligação nenhuma com a nossa cidade. Aliás, a ligação até mesmo com o Rio de Janeiro era um tanto quanto limitada. Eu me lembro que quando aconteceu o crime, eu nunca tinha ouvido falar, olha, eu trabalho nessa coisa de noticiário político há mais de 40 anos, eu nunca tinha ouvido falar nessa vereadora do Rio de Janeiro. E aí liguei para uma fonte minha, que era um deputado federal do Rio de Janeiro. Afinal de contas, quem é essa moça? Quem é Marielle Franco? O deputado federal do Rio de Janeiro também nunca tinha ouvido falar nela. Mas, de qualquer maneira, é preciso a gente valorizar todo o esforço que tem sido feito pela sociedade brasileira no sentido de identificar os criminosos e de puni-los. Mas isso aí, daí a virar bandeira partidária, vai a uma distância muito grande, fez bem o governador Ibanez. E a Anvisa aprovou novas regras que simplificam o processo de importação de produtos à base do canabidiol, um dos derivados da folha da maconha. A burocracia foi reduzida. Agora basta uma receita médica para fazer o pedido. A validade da autorização passa de 1 para 2 anos e o paciente não precisa mais informar a quantidade do remédio. A documentação pelo correio vai ficar no passado. O processo passa a ser online e vai funcionar exclusivamente pelo Portal Único do Cidadão. Hoje, a análise dos pedidos dura, em média, 75 dias. As mudanças foram aprovadas um mês depois da Anvisa proibir o plantio de maconha para uso medicinal. O canabidiol é útil no tratamento de doenças como epilepsia, mal de Parkinson e autismo. A seguir, o GDF pede esclarecimentos ao Ministério da Justiça sobre presos perigosos como Marcola. E o governo federal chama a preocupação com segurança de alarme desnecessário. O Banho de Cidade está voltando já. E agora vamos falar de saúde, mais precisamente de HPV, uma das principais causas do câncer de colo do útero. Para se ter uma ideia, este é um dos principais tipos do câncer que mais mata mulheres no país. A boa notícia é que uma simples vacina pode mudar essa realidade. Ao meu lado, o oncologista
Marcos França. Doutor, obrigado pela presença aqui no Band Cidade. Obrigado pelo convite. A gente falava da vacina, é importante, e como é que ela funciona na prática, doutor? A vacina, na verdade, ela previne contra os tipos do HPV mais agressivos. Importante mencionar que, dentre os tipos de HPV, alguns deles geram mais verruga, por exemplo, outros geram mais lesões tumorais. A vacina não consegue prevenir exatamente o contágio e a transmissibilidade desses subtipos que são mais agressivos, que gerariam lesões tumorais mais severas posteriormente. Agora, quem são as pessoas que devem tomar essa vacina, doutor? É importante que jovens que vão ainda iniciar a vida sexual já tomam a vacina? Exato. A vacina não foi estudada, na verdade, sobretudo para as mulheres antes da atividade sexual. Então, ela é preconizada para ser administrada entre os 9 até os 13 ou 14 anos de idade e ela tem uma eficácia maior antes do contágio sexual. Uma coisa importante que de 2 anos para cá a vacina também foi aprovada para meninos. Então, percebe-se que boa parte das mulheres, apesar de terem HPV, quem tem os portadores assintomáticos, que são os homens, eles podem transmitir e no homem ele não gera tanto problema. Então, uma das preocupações é que às vezes o homem não se cuida tanto do HPV porque ele não tem problema para si só, mas infelizmente ele é um portador que pode transmitir para as parceiras sexuais. Então, a vacina também foi aprovada para os meninos também nessa mesma faixa etária, de 9 aos 14 anos de idade. Agora, como diagnosticar, doutor? Quando a pessoa precisa fazer o exame, tem que fazer exame periódico para diagnosticar o HPV? Eu acho que a coisa mais importante é que a mulher faça a avaliação do exame preventivo ginecológico anual. Isso é importante porque a avaliação preventiva ela consegue perceber indícios da presença do vírus. Não necessariamente indícios da presença do vírus quer dizer que a mulher tem alguma alteração tumoral, alguma alteração mais preocupante. Mas a gente já pode tomar alguns cuidados para prevenir ou acompanhar que essa lesão não vire uma lesão mais tão severa. Então, sem dúvida, a primeira lição é fazer um acompanhamento ginecológico anual. E aquelas mulheres que podem ter algum sintoma relacionado à lesão propriamente dita pelo HPV. Ela pode ter sangramento entre os períodos menstruais, ela pode ter dor ou corrimento vaginal. O ideal, na verdade, é que a gente consiga pegar antes desses sintomas aparecerem. Agora, identificando, doutor, quais são os tipos de tratamento, né, para combater? Na verdade, é uma combinação de tratamentos, desde tratamentos pequenos, que você às vezes não precisa só acompanhar, se você só tiver infecção pelo HPV sem a presença de nenhuma outra lesão. Com o crescimento dessa lesão, pode ser necessário procedimentos menores, como um procedimento chamado conização, que é retirada de um pedaço do colo uterino, até tratamentos mais agressivos, como cirurgia de retirada do útero, dos ovários, das trompas, combinado a quimioterapia e radioterapia. Por isso que é importante o diagnóstico antecipado. Quanto mais cedo, melhor. Sem dúvida. E um modelo que a gente fala muito para falar sobre o câncer de colo uterino, a gente fala muito do Outubro Rosa, do Novembro Azul. Quando a gente fala muito, a gente fala sobre diagnóstico precoce. E para câncer de colo uterino, a gente consegue diagnosticar antes de virar tumor. Então, a gente consegue ter uma precaução e uma prevenção muito mais eficaz e muito mais efetiva. Então, ficou alerta para todos os nossos telespectadores. Doutor, muito obrigado pela presença aqui no Band Cidade. Obrigado, Federico. Obrigado. Olha, preocupado com a atuação de organizações criminosas e líderes de facções detidos aqui em Brasília, como o perigoso chefe do PCC, Marcola, o governo do Distrito Federal pediu esclarecimentos ao Ministério da Justiça sobre as condições de segurança do Presídio Federal aqui de Brasília. O pedido foi encaminhado em ofício do secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, ao ministro da Justiça, Sérgio Moro. O secretário diz que a transferência de líderes do crime para a penitenciária de Brasília é um erro estratégico, porque a capital da República abriga sede dos 3 poderes e embaixadas de outros países. O secretário afirma ainda que o silêncio dos órgãos federais não se justifica diante do perigo que o Presídio Federal de Brasília representa para a capital. Segundo o GDF, as informações solicitadas são necessárias a fim de preparar as forças de segurança do DF para eventuais ameaças vindas dessas organizações criminosas. No início de janeiro, uma mega operação da Polícia Civil cumpriu mandados contra integrantes do PCC, facção criminosa de São Paulo, que pretendia se estabelecer aqui no DF. Uma estrutura começou a ser montada na capital federal após a transferência de chefes da organização, como Marcos Camacho, o Marcola, para o Presídio Federal de Brasília em março de 2019. Marcola é considerado um dos criminosos mais perigosos do país. Em dezembro do ano passado, o Exército reforçou a segurança do Presídio Federal depois que um plano de fuga do chefe do PCC foi interceptado. Em resposta ao ofício do GDF, o Ministério da Justiça mandou a seguinte nota: não há qualquer informação de que a manutenção de lideranças de facções criminosas no Presídio de Brasília ofereça riscos à população. Hoje são 5 presídios federais de segurança máxima no Brasil. Além do daqui, tem o de Catanduvas, no Paraná, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Porto Velho, Rondônia e Mossoró, no Rio Grande do Norte. Mas só o Distrito Federal, segundo a nota,
tem reclamado da permanência de presos perigosos. A nota afirma ainda que é normal reforçar a segurança dos presídios e não há motivo para o que chamou de alarde desnecessário. O Ministério da Justiça concluiu dizendo que segue aberto ao diálogo com a Secretaria de Segurança Pública do DF. O governador Ibanez Rocha reagiu. Na verdade, ele ficou indignado e disse, inclusive, ao Cláudio Humberto aqui, e o Cláudio vai nos contar o que disse o governador Cláudio Humberto. Olha, ele estava realmente muito indignado ontem, no começo da noite, com a nota do ministro Sérgio Moro, né? Uma nota desnecessária, ou pelo menos, no mínimo, pelo tom. É um tom meio debochado, meio irônico, né? O ministro Sérgio Moro até parece um aluno de escola básica, quando ele diz que, olha, ninguém reclama, há presídio de segurança máxima em Catanduvas, no Rio Grande do Norte, em Roraima, ninguém reclama. A diferença é que a capital do Brasil não fica em Catanduvas, nem fica no Rio Grande do Norte, fica aqui, no Distrito Federal. E o governador do DF, assim como a sua estrutura de segurança pública, Polícia Militar, Polícia Civil, são responsáveis diretos pela segurança da nossa população, dos moradores destas cidades. E entre eles estão o próprio juiz, o ex-juiz e ministro Sérgio Moro, o presidente da República, ministros de Estado, ministros de todos os tribunais superiores e, sem contar, de toda a estrutura, o restante da estrutura de justiça aqui instalada, né? Há também quase 200 de representações diplomáticas de todo o mundo sediada aqui em Brasília. É isso que faz a diferença, que parece que o ministro Sérgio Moro não percebe entre Brasília e Catanduvas, por exemplo, né? A resposta irônica do ministro mostrou que, como hóspede da cidade, ele deveria ter mais respeito por quem a governa, que é o governador Ibanez, afinal de contas. Eu acho até que a reação do ministro nessa nota infeliz decorre da sua inexperiência política. Tudo isso teria sido evitado se o ministro, em vez de dar essa nota, tivesse chamado o secretário de Segurança Pública do DF, por exemplo, que é um delegado da Polícia Federal, muito respeitado, muito competente, tivesse chamado para conversar, tivesse dado um alô para o governador Ibanez Rocha. Mas ele prefere mesmo silenciar. Ele prefere não dar a menor importância à segurança pública do Distrito Federal. Trouxe para cá Marcola e um monte de bandidos da mesma laia, de uma facção criminosa que controla diversos presídios no Brasil, transformou Brasília numa espécie de alvo de romaria dos piores bandidos do nosso país, que vem para cá, porque são todos eles ligados a essa turma que está aqui a 6 quilômetros do Palácio do Planalto e a 7 quilômetros do Palácio do Alvorada. É, portanto, uma atitude que beira a irresponsabilidade essa de ter trazido para cá esses bandidos. Mas o problema é que os trouxe sem consultar o governo local, sem consultar as autoridades de segurança pública, assim como promoveu aquela espetacular ida do bandidão Marcola para fazer exame no hospital de base, sem avisar também as autoridades locais. Eles simplesmente chegaram lá, desceram com o helicóptero, bloquearam o trânsito, barraram doentes do hospital, fizeram com que o bandidão fosse atendido com primazia, enfim, e depois foram embora, sem dar a menor satisfação. É como se aqui não existisse governo, não existissem autoridades de segurança pública. Vamos falar de outra controvérsia. O ministro do Supremo, Luiz Fux, suspendeu a criação do juiz das garantias por tempo indeterminado. Há uma semana, o presidente da Corte, Dias Toffoli, havia adiado por 6 meses a implantação da nova figura jurídica criada pelo Congresso no pacote anticrime, que, aliás, entra hoje em vigor. Dias Toffoli dividiu com Luiz Fux, vice-presidente do Supremo, o plantão da Corte durante o recesso do Judiciário, que só termina em fevereiro. Fux concedeu medida cautelar em 4 ações diretas de inconstitucionalidade, apresentadas por partidos políticos e associações que representam juízes e promotores. Luiz Fux, que é relator das ações, afirma que a criação do juiz das garantias não apenas reforma, mas refunda o processo penal brasileiro e altera direta e estruturalmente o funcionamento de qualquer unidade judiciária criminal do país. Sobre a necessidade de ter 2 juízes em uma mesma ação penal, um fazendo a instrução e outro concluindo o julgamento, Fux diz que pode-se criar um efeito cascata, levando a operação da justiça criminal brasileira ao colapso. Por fim, o ministro revoga a decisão de Dias Toffoli e suspende por tempo indeterminado a implantação do juiz das garantias,
até decisão do plenário do Supremo. Fux ainda afirma que a concessão da medida cautelar não interfere nem suspende os inquéritos e os processos em andamento. O juiz das garantias, criado no pacote anticrime aprovado pelo Congresso, foi sancionado pelo presidente Bolsonaro, mesmo contra a orientação do ministro Sérgio Moro, da Justiça e Segurança Pública. Nesta quarta-feira, pela internet, Moro deu total apoio à decisão de Fux. Já o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, considerou desrespeitosa. Cláudio Humberto, e onde fica a chamada segurança jurídica nessas decisões? Pois é, e também assim, o que a gente vê, não é, Rodrigo, é que é uma guerra de egos aí, né? Uma decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal, que já foi discutível, simplesmente anulada por outro ministro, assim, uma semana depois. É uma brincadeira, até parece brincadeira, né? Que país é esse? A gente assistiu o Congresso Nacional discutir durante meses esse pacote anticrime. De repente, eles produzem uma lei que prevê o Instituto do Juiz das Garantias. Essa lei é aprovada, vai à sanção presidencial. Tudo isso é o que está previsto na Constituição. O Congresso aprova a lei, o Presidente da República a sanciona para que entre em vigor. E à Justiça cabe o papel de cumprir a lei. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, o Supremo Tribunal Federal instituiu uma espécie de segunda sanção. A lei foi discutida e aprovada no Congresso, foi sancionada pelo Presidente da República, mas alto lá. Suas Excelências, os ministros do Supremo Tribunal Federal, têm que concordar antes. E aí vemos uma situação esdrúxula de um tribunal que resolve, ministro, de decisão monocrática, resolve simplesmente suspender a validade de uma lei que foi aprovada no Congresso, repetindo, e sancionada pelo Presidente da República. Eu fico aqui imaginando, sabe, Rodrigo, o dia em que aparecer na presidência da Câmara um deputado com aquilo roxo e resolva, por exemplo, aprovar um projeto de resolução, um decreto legislativo, por exemplo, anulando uma sentença do Supremo Tribunal Federal. Como é que vai ser? Como é que vai ser? Aí vão dizer, não, isso não está entre as prerrogativas do poder legislativo e a independência dos poderes, não é? A mesma coisa pode ser alegada em relação a essa mania que se instalou no Supremo Tribunal Federal de estabelecer uma espécie de tutela sobre os demais poderes da República. E a seguir, o aplicativo decide retirar das ruas de Brasília patinetes e bicicletas compartilhadas. E o Banco Cidade está voltando daqui a pouco. A empresa responsável pelos patinetes elétricos e bicicletas compartilhadas decidiu retirar todos os equipamentos de Brasília. Há 6 meses, os meios de transporte alternativos faziam parte do cenário da capital. Outras 13 cidades do país também foram atingidas pela medida. A empresa se limitou a dizer que a retirada dos patinetes e bicicletas faz parte de um processo de reestruturação e, por enquanto, o serviço só vai continuar em São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba. O usuário que ainda tem créditos não utilizados deve solicitar o reembolso pelo próprio aplicativo. E olha só que iniciativa bacana, lavar carro virou ferramenta de terapia e inclusão social no Paranoá. Entenda agora na reportagem. É aqui, nesse espaço, que os pacientes do Centro de Atenção Psicossocial participam com dedicação do projeto de ecolavagem automotiva, com alguns panos, pouca água e aquela preocupação com o meio ambiente. Os pacientes se revezam no atendimento, que é feito em dupla. O Joaquim tem transtorno bipolar e diz que o tempo que passa fazendo a limpeza dos carros tem ajudado muito no tratamento dele. Tenho visto que eu tenho um futuro melhor, né? Eu antes não tinha, achava que tudo tinha, aí acabava ali. O psicólogo e coordenador do projeto diz que os principais objetivos da ecolavagem são geração de renda e inclusão social dos pacientes. São pessoas que estão, em geral, em situação de exclusão social e que o tratamento, muitas vezes, principalmente antigamente, era simplesmente excluir pessoas com transtornos mentais, seja por conta do preconceito, seja por outras questões, era uma questão de internação e exclusão simplesmente. Os CAPs, eles têm todo um serviço voltado para a reintegração da pessoa
na sociedade para exercício da cidadania, para o empoderamento. A Isabela e a Nayara já são clientes fiéis da Ecolavagem e admiram os serviços prestados pelos pacientes do CAPS. Meu carro está sempre uma bagunça porque eu tenho filhos e eles, além de lavar, eles ainda fazem todo um trabalho de organizar, sabe? Eu confio bastante no trabalho deles. Juntar o útil ao agradável, quem trabalha aqui por perto, poder ir para casa com seu carro limpo, é uma forma também de incentivar o meio ambiente, né? Em tratamento de esquizofrenia há 10 anos, o Adriano também garante que se sente muito bem participando do projeto. É melhor do que ficar parado, sem fazer nada de em casa. E o psicólogo afirma, os resultados da ecolavagem realmente são positivos. Tem funcionado sim, né, graças principalmente a eles mesmo que fazem boa parte do serviço mesmo, né? A gente tem ajudado só um pouco na organização do grupo e então tem sido muito frutífero, né, para todo mundo. Tem uma reportagem bacana como essa para sugerir um tema importante como esse, manda para a gente aqui no nosso WhatsApp, tem denúncia também, vídeos, pode passar para a gente. O nosso WhatsApp é o 999769204, já está aparecendo aqui para você. E o Band Cidade primeira edição vai ficando por aqui, vem chegando aí a galera do Donos da Bola, a gente volta a se encontrar amanhã, sempre ao 12:30. Tchau!